sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes te inspira antes dos acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus, no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Boa noite a todos. Reunião doutrinária de sábado à noite. Continuar na nossa fé em Ti, buscando-Te cada vez mais. Tu que és a fonte da mansuetude, da paz e do amor. Permita-nos uma reunião com a vossa presença entre nós. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros veículos da comunicação virtual, formulamos a todos votos de muita paz. O último quartel do século XIX celebrizou-se principalmente pelas discussões nas áreas acadêmicas e filosóficas. É nesse período que o materialismo dialético atinge as suas culminâncias, com o pensamento predominando de Nietzsche, mas também com o pensamento de notáveis filósofos que envolveram a própria ciência nas suas investigações. Por outro lado, as academias estavam em triunfo. A Academia de Paris, a Universidade, estava em luta de investigação com a grande Academia de Nancy. As duas universidades, La Salpêtrière e Nancy, disputavam as investigações na área da mente humana. A Universidade de Viena, caracterizada pela equipe de psiquiatras judeus, tomava conhecimento das experiências de um jovem neurologista que também se estava dedicando a interpretar as complexas patologias
especialmente aquelas que diziam respeito aos fenômenos neuróticos, à histeria, à epilepsia. Era Sigmund Freud. Ali predominava o pensamento do Dr. Breuer, mais tarde considerado também um dos pais da psiquiatria moderna. A Inglaterra apresentava em Londres e nos vários centros de cultura o estudo aprofundado do cérebro humano. Mas nesse barato estavam também os fenômenos mediúnicos. Não fazia muito, a mediunidade de um escocês abalara os velhos alicerces do materialismo. Daniel Douglas Hume havia passeado a sua mediunidade gloriosa pelos melhores países do mundo. Foi investigado por príncipes e reis. Inclusive, realizara fenômenos no Vaticano, com a presença do Papa, que o convidou para abandonar o anglicanismo e tornar-se católico. Dois grandes trabalhadores da mediunidade, os irmãos Davenport, apresentavam materializações luminosas. E na Inglaterra, esses fenômenos eram fascinantes, graças a médiuns dedicada e cuidadosamente investigados pelo Departamento de Ciências, criado especialmente para investigar os chamados fenômenos metapsíquicos. No ano de 1889, um dos discípulos de Jean-Martin Charcot, na Universidade de La Salpêtrière, teve a oportunidade de publicar um livro desmascarando, entre aspas, os fenômenos mediúnicos. Ele asseverava que todos eles eram de natureza patológica. Equivale dizer que eram distúrbios de natureza nervosa, que assaltavam as pessoas sensíveis, honestas, algumas, e que apresentavam personalidades dúplices, ou fenômenos de personalismo. Essas experiências o Dr. Pierre Janet defendeu numa obra que fez um grande sucesso. E, naturalmente, os médiuns sentiram-se perseguidos e cognominados como psicopatas. No ano de 1890, na Alemanha, foi publicado um livro pelo barão von Hartmann. Esse livro tem como título O que é o Espiritismo. E o barão faz uma análise grave, profunda e agressiva, dizendo que todos eles são de natureza patológica. A vida termina no túmulo e esses fenômenos são criações imaginárias, de natureza psicológica e de perturbações do sistema nervoso central. Nesse momento de grandes debates, aparece uma figura extraordinária, que era o médico do czar Nicolau II da Rússia, Alexander Aksakov. Alexander Aksakov estava em Paris nessa oportunidade e tiveram a ocasião de pesquisar um grande número de médiuns profissionais, porque eles viviam da apresentação da mediunidade. Não havia ética de natureza mediúnica, nem havia qualquer compromisso com a doutrina espírita. Eram pessoas simplesmente médiuns que se permitiam estudar carinhosa, devotada e cruelmente por alguns investigadores. Basta lembrar que o notável fisiologista francês Charles Richer, estudando a mediunidade de um jovem de nome Slade, suspeitava que o seu sono era provocado por ele mesmo, numa auto-hipnose, e certa feita resolveu testar a sua sensibilidade. Ele possuía no couro cabeludo um pequeno tumor de massa, e então Richer
fez que ele entrasse em transe hipnótico e colocou no tumor ácido sulfúrico e observou o ácido sulfúrico comendo aquela raiz, aquela matéria e quase levantando uma fumaça, enquanto Slade permanecia perfeitamente tranquilo, com as pulsações normais e os batimentos cardíacos perfeitamente equilibrados. Não havia como fosse uma mistificação. Mas logo depois, Richer o despertou. E quando ele despertou, a dor fez que ele urrasse, sendo necessária a intervenção de medicamento que pudesse atenuar a dor, inclusive limpando a área afetada. Isso demonstrou que o estado de hipnose profunda produz a insensibilidade de todo o córtex cerebral. Eram, portanto, investigações, algumas muito cruéis. Mas esses médios submetiam-se, como Eusapia Paladino, a soldo de uma importância adredemente combinada. É nesse momento que, então, Aksakov, depois de pesquisar um grande número de médiuns, escreve um livro, hoje clássico, Animismo e Espiritismo. Ele procura demonstrar que os fenômenos mediúnicos são verdadeiros, mas que na grande fenomenologia da mediunidade, ou da paranormalidade, ou da sensibilidade humana, existem 3 ordens de fenômenos que podem ser catalogados. Os fenômenos anímicos, os fenômenos do personismo e os fenômenos do espiritismo, essencialmente mediúnicos. Estabelece que aqueles médiuns acusados por von Hartmann eram admiráveis portadores da fenomenologia paranormal. É necessário lembrar que Alexander Aksakov havia conhecido muitíssimo Daniel Douglas Hume, porque este Daniel se casou com uma sobrinha do czar da Rússia, e o próprio czar da Rússia foi testemunha do casamento. Logo depois, com uma familiar de Alexander Aksakov. E Aksakov conviveu com a mediunidade incomparável de Daniel. Daniel havia desencarnado fazia pouco, mas o testemunho de reis, de clérigos, de cientistas, as materializações extraordinárias constatadas através de aparelhos muito delicados e da fotografia que estava no seu auge, provavam que, além da individualidade de Daniel, outros seres se corporificavam, como Napoleão Bonaparte, na experiência mediúnica no Palácio de la Tuileries, hoje Museu do Louvre, diante do imperador Napoleão III, da imperatriz Eugênia, da Casa de Espanha, e também dos representantes da coroa austríaca. Esses fenômenos todos formavam uma documentação imbatível, e a obra demonstrou que a mediunidade é um fato. O curioso, porém, é que nenhum desses investigadores, os que acusavam e aqueles que defendiam, nenhum deles teve a oportunidade de estudar a obra mais notável que se publicou até hoje a respeito da paranormalidade humana, o Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec e publicado em Paris no ano de 1861. O livro é tão interessante e tão completo que nada se publicou até este momento, transcorridos 160 anos quase, que se assemelhe a essa obra de investigação. Allan Kardec começa com uma interrogação. O primeiro capítulo, há espíritos? E através de uma análise filosófico-ética baseada na pesquisa de laboratório, ele conclui pela afirmativa, sim, há espíritos. No capítulo 3º,
ele faz uma análise da metodologia, da investigação, para saber-se como realizar o fenômeno mediúnico e constatar se ele procedia do próprio médium, animismo, se era o resultado de manifestações inconscientes do indivíduo, personismo, ou se era uma realidade que vinha do mais além. E claro, nesta obra extraordinária, Allan Kardec demonstra que a mediunidade é uma faculdade de natureza orgânica. É um sexto sentido, como verá dito Pierre Janet, o pai da fisiologia humana, prêmio Nobel de Fisiologia. Então, nessa mesma obra, Allan Kardec demonstra que o médium é o indivíduo que tem na sua constituição orgânica uma certa sensibilidade, uma percepção, da mesma forma que para a visão necessita do nervo óptico, para o fenômeno mediúnico necessita de um grande mecanismo cerebral. Àquele tempo, ainda não eram conhecidas e detalhadas as glândulas de secreção interna, o timo, a pineal e etc. Mais tarde, as investigações a partir do espírito André Luiz, na sua obra mediúnica, vêm trazer a fisiologia da mediunidade, demonstrando que a glândula pineal, no momento em que deixa de produzir hormônios que equilibram a sexualidade e que mantém a tonalidade da epiderme, cristaliza essas emanações e elas se transformam em verdadeiras antenas transceptoras. Através disso, o fenômeno é tão natural, porque é orgânico, e tão geral, porque é de todo mundo, que podemos classificar da seguinte maneira: todo mundo possui inteligência. Referimos-nos aos que estão na faixa da normalidade. Mas esse grau de inteligência varia conforme o quociente intelectual, sendo que uns são muito bem aquinhoados, outros menos, outros normal e outros são imbecis. Que a memória tem nos seus equipamentos neuroniais aqueles mecanismos que propiciam a fixação. Então nós temos as memórias especializadas, aquele tipo de memória em que o indivíduo é hábil em determinada função ou especificidade e não é noutra. Da mesma forma, ele possui a paranormalidade, a mediunidade, em que ele tem um grau de acuidade profunda ou também de acuidade muito leve. Daí os médiuns seguros, aqueles médiuns que têm facilidade de comunicar-se, e aqueles outros, os médiuns comuns, que temos mais dificuldade. Então a mediunidade saiu do campo do maravilhoso, do sobrenatural, para uma realidade do organismo humano. Então, ainda nesse livro, Allan Kardec determina que o grande perigo da mediunidade é a obsessão, isto é, a interferência de espíritos no ato das comunicações. Da mesma forma que o meu discernimento pode voltar-se para o bem, como voltar-se para o mal, adotar o comportamento da defesa de uma tese que não se justifica, entregar a vida, por isso, apaixonadamente. Então ele estabelece que a obsessão é um dos grandes riscos da mediunidade mal conduzida. Ainda um detalhe, a mediunidade não é uma faculdade criada pelo espiritismo, porque há médiuns espíritas e não espíritas. É uma faculdade orgânica. Está em qualquer indivíduo. O Padre Pio, por exemplo, que foi levado aos altares, era um médium extraordinário. Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, para nos lembrarmos dos grandiosos Agostinho de Hipona, no século IV, mas também o Papa Pio XI, quando teve a grande visão de que
na sua condição de cardeal Eugênio Pacelli, ia terminar sendo Papa, o que aconteceu como Papa Pio XII. Então, essa faculdade é genética, é geral, mas ela tem os seus riscos. Quando não educada, como qualquer faculdade, quando não bem conduzida, como qualquer função orgânica, ela pode entrar em transtorno de conduta. Então, ela pode tornar-se uma obsessão, ela pode tornar-se um tipo de apaixonamento, quando essa obsessão é de deslumbramento por si mesmo, pelos fenômenos que em si ocorrem, e o fenômeno de possessão. Allan Kardec teve o cuidado de, no começo, usar a expressão subjugação, porque o espírito não possuía o corpo do médium, porém, experiências observadas depois de 1861, até a sua morte em 69, ele constatou que sim, há casos de possessão. E o cinema nos tem apresentado vários desses casos de possessão, em que o espírito se assenhoreia exclusivamente do organismo físico, mental e emocional. E muitas vezes, ao deixar o médium, advém a sua desencarnação, porque se dá uma simbiose. O espírito nutre-se da energia do médium e o médium nutre-se da energia do espírito. É uma verdadeira parasitose em que a planta nutriente mata o cavalo, ou o cavalo mata a planta que dele se alimenta. Então, a obsessão é um dos mais belos capítulos da ciência psiquiátrica. Hoje, nós vemos a psiquiatria apresentando uma quarta força. No passado, a psiquiatria era conhecida através de 3 escolas proeminentes. A escola behaviorista, palavra inglesa, que significa de costume, do cotidiano, do dia a dia, a psicologia da psicanálise freudiana, e aquela outra humanista, que apresentariam os notáveis pais, como o admirável Carl Gustavo Jung e tantos outros. Mas, a partir de 1975, as experiências em laboratório e os grandes seminários em Big Sur, na Carolina, ou melhor, na Califórnia, apresentaram uma quarta força em psiquiatria ou em psicologia. E essa quarta força é chamada de manifestação paranormal. É a manifestação através da qual os psiquiatras aceitam a imortalidade da alma, as comunicações espirituais, a reencarnação e as patologias de natureza obsessiva. A obsessão, portanto, é um fator dissidente do fenômeno mediúnico. Só existe obsessão porque há uma faculdade mediúnica em desabrochamento, em função, sem que a pessoa saiba controlar os seus parâmetros, como determinadas enfermidades. Começamos com uma gripe muito leve. A gripe se agrava, ela pode virar uma pneumonia, pode virar uma bronquite, uma broncopneumonia, e nesse caminhar pode chegar até o estado de uma tuberculose. Daí, o espiritismo é a terapêutica preventiva à obsessão, porque o espiritismo demonstra que a faculdade mediúnica deve ser educada, deve ser cuidada, enquanto pessoas frívolas. Eu não queria ser médium. Isso é infantilidade. Não é uma questão de querer. A pessoa simplesmente possui a faculdade. E ao possuir a faculdade, como a memória, como a inteligência, como as aptidões culturais, artísticas, etc., passa a exercer da melhor maneira possível, de acordo com as suas imensas ou raras possibilidades. Desta forma, a obsessão hoje na Terra é um dos fenômenos mais triviais e poderíamos dizer, sem receio de erro,
Aqui, adotando a palavra de Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a maioria dos pacientes internados em hospício, linguagem da época, não é de loucura, mas de obsessão. Isto é, a aparente loucura tem uma raiz de natureza obsessiva, uma interveniência de espíritos voltados para o mal. Mas também tem um outro tipo de fascinação. Pessoas fascinadas pelos espíritos, somente falam sobre os espíritos, acreditam-se dirigidas por entidades supremas. É o toque da vaidade, do ego, querendo destacar-se da massa da coletividade. A fascinação é um perigo tão grave como a subjugação, porque o subjugado é alguém diante de quem não temos facilidade de conduzir ao raciocínio. O fascinado também, ele não aceita em absoluto o argumento, o bom senso, etc. Então, esses 3 subcapítulos da obsessão, a simples obsessão. Digamos, a obsessão simples faz lembrar uma depressão ligeira, uma depressão profunda, leva-nos a um conceito de obsessão profundo. Bem, também existem os fenômenos de natureza depressiva, de natureza orgânica, de natureza psicológica e também de natureza mediúnica. E há ainda um agravante. A pessoa pode estar com uma depressão orgânica, um trauma de infância, um distúrbio da faculdade sexual, um conflito da hereditariedade, uma dificuldade qualquer não resolvida e faz a depressão. E os seus inimigos de outras existências ou desta existência dão-lhe carga negativa, tornando a depressão profunda e apresentando a depressão, ora agressiva e ora de natureza melancólica. Então, nos 2 polos, é a depressão bipolar. Daí nós podemos estudar com muito cuidado este fenômeno, como iremos fazer logo depois do nosso intervalo. Voltamos já. Olá, amigos! Eu quero te convidar para que você possa acessar ao Espiritismo numa perspectiva de poder olhar os aspectos históricos e atuais, capitaneado naturalmente por uma figura emblemática, significativa, um ícone do nosso movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Espiritismo Play é essa plataforma através da qual você mergulha em conteúdos inéditos e em conteúdos históricos. E tu tens a possibilidade de poder viver o Espiritismo através das reflexões desse que é o nosso maior divulgador do Espiritismo nos últimos tempos, cuja palavra sempre nos encanta. Eu te convido para que tu possas fazer parte dessa plataforma, fazendo uma assinatura e também contribuindo desse modo com a Mansão do Caminho. Um abraço. Antes de abordarmos o tema, gostaríamos de interrogar se estão gostando da experiência no intervalo a respeito de testar os seus conhecimentos espíritas. Mas a obsessão não é um fenômeno novo na historiografia da humanidade.
Nabucodonosor, que é uma das personalidades mais famosas da antiguidade antes de Cristo, na Babilônia, periodicamente mudava de personalidade e pastava nos jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo, do seu país. O rei Saul, periodicamente, com ciúme de Davi, que era mais aplaudido do que ele próprio, era tomado por terrível violência. E a Bíblia fala que o espírito do mal o incorporava. E Davi, suavemente, fazia musicoterapia através dos salmos. A história da humanidade está referta de fenômenos mediúnicos obsessivos. Foi, no entanto, Allan Kardec quem aprofundou a sonda da investigação desse fenômeno curioso. Nós vemos no Evangelho de Jesus, a miúde, ele atendendo as pessoas portadoras de demônios. A demoniopatia apresentada no Evangelho é muito farta e ela demonstra o poder de Jesus sobre os espíritos, quando ele manda os 70 para a Galileia, 2-2, ele adverte: eu vos dou poder sobre os espíritos maus. Ele transmitia essa força que afastava as entidades perversas. O Espiritismo veio elucidar fenômenos de grande porte que aconteceram em todas as épocas da humanidade. Perto do Vaticano, na grande avenida da Anunciação, há o Museu das Almas do Purgatório. Você que conhece Roma já esteve lá? Pois bem, busque-o, Museu das Almas do Purgatório. Está bem na esquina da avenida, que está diante do Tíbere, e a entrada para a grande praça de São Pedro. E você vai ver fenômenos notáveis. Mãos que queimaram a roupa íntima das religiosas. Mãos que queimaram Bíblias. E a maioria delas de sacerdotes que confessavam as religiosas. Ali está uma das provas mais notáveis da mediunidade obsessiva no período medieval e alguma nos tempos modernos. Mas vamos examinar hoje essa comunicação perturbadora da mediunidade. Muita gente assevera que tem medo de desenvolver, que seria educar a mediunidade, porque tem medo de enlouquecer. Primeiro, isso não vai ocorrer. Pelo contrário, vai adquirir a lucidez, porque enquanto se está sob o domínio do espírito, de qualquer natureza, sem lhe conhecer a causa, é muito mais perturbador. Porque se transforma num conflito. Esse conflito gera perturbação emocional, conflito psicológico, inquietação orgânica, bem ou mal-estar. E quando se sabe a causa, facilmente se remove através do efeito na oração, na prática da caridade, no exercício do amor, e, sobretudo, na paciência com os espíritos triviais, burlões, perturbadores. Isto porque, meus amigos, a morte não é um fenômeno terminal da vida, é um veículo que dá continuidade à vida sob outras condições. É a porta que se abre na direção de outra onda vibratória. Nós estamos numa onda que permite o surgimento da matéria, a condensação nuclear das nossas partículas. A morte é a separação das partículas graças à desagregação das energias de que somos constituídos para o período da nossa reencarnação. Então, os espíritos desencarnam conforme são. A morte não torna ninguém melhor nem pior. Cada um morre como vive e cada um continua como era. Dessa forma, aqueles que gostavam da prática do mal continuam fazendo mal. Os que se nos fizeram adversários e não tivemos oportunidade para fazer a paz, vêm e perseguem-nos, como aqueles que nos perseguem. Uma vez eu fiquei muito impressionado,
porque eu estava numa cidade muito populosa e de repente alguém tocou no meu ombro. Eu senti e voltei-me. Voltei-me e era um rosto amigo, envelhecido. E esta pessoa perguntou-me assim: mas Divaldo, nada o vence? E eu disse: nada. Por quê? Eu disse: porque tenho Jesus Cristo como meu modelo. Era alguém que se dizia meu inimigo. Eu não tinha dado conscientemente nenhum motivo a essa pessoa para ser meu inimigo, mas a pessoa tinha motivos que eu ignorava. Fiquei muito feliz de ele reconhecer que não me podia vencer através do ódio, porque eu não detinha a faculdade de acumular o ódio e devolver. Eu, aliás, sabia que ele não gostava de mim, como muita gente, e eu acho muito justo. A questão da simpatia e da antipatia é universal. A questão do amor à primeira vista e do ódio à primeira vista é igual também, por causa do processo longevo das reencarnações. E claro que a mim já não perturba. Nessa idade em que eu aguardo o momento da libertação carnal, essas questões me parecem um pouco infantis. Ficar de mal, brigar, essas mesquinhezas, esses detalhes, são coisas infantis. Poderíamos dizer que é a criança maltratada a que se refere Carl Gustav Jung. Então eu me dei conta, se esse indivíduo tivesse desencarnado, provavelmente ele ia tentar perturbar-me. E eu não sabia por quê, não lhe devia nada, mas havia uma animosidade. Pergunta: e ele conseguiria perturbar-me? Não, porque eu não lhe devia nada absolutamente. O mal era dele, estava com ele. Ficaria, portanto, atormentando a ele. Mas se eu fosse uma pessoa frívola, se eu mantivesse o sentimento idêntico, havia uma afinidade ideológica, denominemos aqui vibratória. E esta vibração proporcionaria a identificação de propósitos. O seu pensamento se introduziria no meu e criava transtorno na minha área mental. Depois, no meu comportamento emocional. E, por fim, eu somatizava. Ficaria doente sob aquela carga perniciosa. Daí as obsessões ocorrem porque nós somos espíritos endividados perante a lei divina. Que fazer? Trabalharmos o self, o espírito, procurando retificar os nossos erros, corrigir as nossas tendências ao mal, a sombra junguiana, as más inclinações, conforme as denomina Allan Kardec. Mas a pessoa normalmente, quando está sob essa injunção penosa, não tem o discernimento, necessita da terapêutica, da ajuda fraternal. E o Espiritismo tem um arsenal de recursos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, convidando o indivíduo à leitura, simplesmente a leitura e a aplicação dos seus ensinamentos, a ação da caridade. O bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. É curioso como o positivo sempre anula, na matemática, o negativo. Então, todo bem que possamos fazer, faluemos, sem nos darmos conta. Provoquemos um bom sorriso neste momento de tanto pessimismo, de tanta maledicência, de tanto fake news, palavras inglesas que estão muito na moda, de notícias falsas e mentirosas. Sejamos nós os portadores da alegria e do bom ânimo. Digamos que o Covid-19, esta epidemia terrível, vai passar. É claro que vai passar, porque ela é uma experiência do processo evolutivo da humanidade. Não a temamos, respeitemos com os cuidados que nos são oferecidos pelos organismos internacionais de saúde, pelo bom tom, pelo bom senso. Evitemos a contaminação pessoa a pessoa. Tenhamos cuidado usando máscaras, especialmente com as gotículas de quando falamos e quando espirramos, de qualquer movimento nosso verbal. Temos o cuidado de que, no toque da mão, o vírus transfere-se, mas ele é inócuo em nossa mão. O problema é que daí a pouco passamos na vista.
e os vasos capilares absorvem-no. Passamos nas narinas e imediatamente ele entra pela nossa inspiração ou pelos nossos vasos capilares na boca. Não é nada demais. E aí, dentro de breves minutos, ele vai para o órgão que o acolhe bem, que é o pulmão. Chegando ao pulmão, chegou em casa. Ele facilmente se mistura a algumas das nossas células próprias, adquire força, realiza uma mutação, nutre-se. E em breve ele toma conta do pulmão. E nós começamos a ter os efeitos, a dispneia, a dificuldade respiratória, o cansaço, evidentemente a febre, porque nós estamos com uma infecção, a tosse por causa do aparelho respiratório. Então, não adiemos de imediato, busquemos recurso. E se não for, excelente, porque poderemos fazer o tratamento correspondente à problemática respiratória, porque podemos ter uma pneumonia maltratada, poderemos ter uma broncopneumonia, uma bronquite, uma bronquectasia. E tudo isso é problema orgânico que estava mascarado e que agora se apresentou. Mas não temamos. Este tremendo inimigo, respeitemos, é lógico. Como, aliás, é uma medida de higiene, respeitarmos. Aí nós tivemos tantas gripes, a gripe das galinhas, a gripe dos porcos, a gripe dos humanos, a gripe espanhola, isso e aquilo. A higiene, o método preventivo é sempre melhor. É melhor prevenir do que tratar de curar. E de recurar ainda é muito mais grave. Desta forma, nesse campo imenso, os obsessores levam-nos a situações de pavor, a transtornos injustificáveis. E na hora do sono, depois nós fazemos leitura das comunicações contraditórias, perturbadoras, desses veículos somente apresentam estatística de morte. Ora, meu Deus, morrer é inevitável, mas se morrer de gripe e disser que morreu de pandemia, isso é um crime porque apavora a criatura humana. Os periódicos, os veículos de comunicação estão narrando essa loucura que deve ter dado em alguns organismos de saúde pública de qualquer tipo de morte e colocar na estatística como tendo sido da pandemia. Tenhamos cuidado. Se alguém em nossa família não morreu da enfermidade, digamos, defendamos. Não tem nada que ver. A pessoa morreu de acidente de caminhão. Não estava nem em hospital, não tinha febre, não tinha nada, foi um acidente. Como é que sair com resultado ou no atestado de óbito como sendo isto? Estamos num momento confuso. Não percamos a nossa paz. Allan Kardec ainda diz no capítulo 23 que nós podemos evitar as tremendas obsessões através das práticas dos ensinamentos do Espiritismo. E do Evangelho ele dedica um capítulo a respeito de o homem de bem. É baseado, certamente, em Paulo, naquela epístola aos Coríntios sobre a caridade, também traduzido como o amor. Se nós temos uma conduta saudável, todos nós nos equivocamos, reabilitemo-nos, mantemos a nossa conduta saudável. Procuremos fazer o melhor em favor de nós próprios, despertando o sentimento de amor. Quantas vezes uma estranha melancolia toma conta de nossa alma, em todos nós. É perfeitamente humano. Isto é saudável. Ter a melancolia é saudável. Ficar em melancolia é depressão. Saiamos da melancolia ao estímulo de um amigo. Quantas vezes um amigo vem e nos abraça e pergunta por que está triste. Aliás, agora o abraço deve ser cuidadoso, com o cotovelo. É o abraço antivírus. Receba meu abraço, e nós nos abraçamos, mas transmitimos a onda da afetividade. Mas entre os pares afetivos, o abraço, que enriquece de saúde, transmite energia. Há poucos dias, meus amigos, eu não estava muito bem. E eu tenho um amigo que tem excesso de ferro no organismo. Ele tem uma saúde de aço inoxidável alemão, que sempre foi o melhor.
Bem, então, sorrindo, ele disse, olha, Edivaldo, eu vou fazer o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, e vou me lembrar de você. Você está debilitado, eu passei por um processo de gastroenterite ou coisa semelhante, e fiquei um pouquinho frágil, e eu vou lhe transmitir. Então, ele fez o culto evangélico, e eu me esqueci, claro, infelizmente. Não me concentrei na hora. Porém, eu me senti tão bem naquela noite, que mais tarde ele me telefona. Olá, eu disse, como vai? Olha, eu transmiti a força, você sentiu? Eu fiquei com vergonha. Ali estava o meu benfeitor anônimo. Claro que eu me senti melhor. Essas coisas maravilhosas que o amor produz, que a oração faculta, estou orando por você. Olha que coisa fantástica. Eu estou pedindo ao meu Pai, ao seu Pai, ao nosso Pai, que cuide de você. E quantas vezes nós pedimos com tanto ardor que temos a certeza de que seremos atendidos. E essa energia dinâmica, porque o nosso cérebro, não esqueçamos, é um dínamo gerador de energia, boa ou má, de acordo com a onda do nosso pensamento. Então, quando alguém ora, o pensamento é superior, então a energia é saudável. E confesso que a partir daquele momento eu me senti robustecido, porque eu estava desidratado, eu estava fragilizado. Voltei a ter outro episódio e me lembrei do meu amigo, sorri mesmo e me senti animado. E escrevi-lhe, agradecendo a boa energia. Um outro amigo também, saudável, me diz, olha, Di, eu vou vibrar por você, confie. E eu me sinto bem. Quantas pessoas nos visitam e deixam-nos muito bem. E quantas outras nos visitam e nos deixam muito mal. Há poucos dias, eu vi o depoimento de um célebre sacerdote jovem, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é muito famoso, mas o que me chamou a atenção é que ele falava exatamente a respeito de interferências demoníacas. O entrevistador, muito simpático, perguntou, padre, o senhor acredita que o demônio interfere? E ele foi muito honesto. Eu confesso que até me acontecer determinado fato, eu tinha minhas dúvidas, porque eu acreditava na interferência da histeria, um distúrbio emocional. Porém, contou o seguinte fato. Eu estava numa casa com familiares na qual eu ia jantar. E a dona da casa me disse, olha, padre, fulana, filha da senhora que o recebia, não está passando bem. Ela está no quarto, passando muito mal. Será que você não poderia dar uma palavrinha? E eu achei que sim, podia. Ela disse, então, suba ao primeiro andar. Ela está no quarto esperando. E ele narra ipsis verbis. Eu estava muito bem e fui na direção do quarto. Quando eu cheguei perto, eu senti uma onda de mal-estar. Inesperadamente, comecei a me sentir mal. As mãos ficaram frias. Desculpe. Eu tive uma sensação estranha, quase que de pavor, como se algo de mal me fosse acontecer. Quando entrei no quarto, era um quarto comum, muito bem cuidado, mas estava tão pesado o ambiente. Ela estava de uma forma agressiva. Eu lhe falei, sentindo-me muito mal. E conversei, consegui tirá-la daquela situação, desci, fiz o jantar, porém passando muito mal interiormente. Orei, eu tenho o hábito de atender a um tipo de oração, que a gente ora em idioma desconhecido. E ele disse, olha que paradoxo, a gente está orando, mas não sabe o que é, mas dá resultado. É como se fosse um mantra. A oração em si provocava ondas favoráveis. E então, eu orei muito, ela melhorou, tudo foi bem, mas quando eu cheguei em casa, deitei-me e comecei a orar. Mas foi tão curioso, porque eu fui orando, havia desligado o rádio ou a televisão, fui orando e aquela sombra deitou-se sobre mim. Uma sombra demoníaca.
Eu então fiz um esforço tremendo para poder me libertar dela e expulsá-la. Até que, através da oração, eu a expulsei. E a televisão, por si mesma, voltou a tocar sem nenhum toque. A partir de então, eu passei a considerar diferente. Eu fiquei fascinado com a honestidade dele, mesmo porque a igreja não proíbe isto. Daí a razão do exorcismo. Somente se exorciza a quem está sob a ação nefasta de uma entidade inferior. Daí o Espiritismo tem a terapêutica do passe, a transmissão da bioenergia, da energia viva, a energia magnética, a energia fluídica. Também nós temos a terapêutica magnética, o passe magnético de excelentes efeitos. Enfim, tenhamos cuidado com as obsessões. Toda vez quando uma ideia se nos fixar e permanecer intentando monoidear-se, estamos sob a ação de um espírito perturbador. Quando uma paixão súbita, positiva ou negativa, tomar conta de nós, estamos sob fascinação ou influência obsessiva. Quando sentirmos, além da natural sensação de uma problemática, o mal-estar que se agrava, estamos sob ação nefasta de espíritos obeteiros ou maus. Que fazer? Orar. Tranquilamente orar. Pedir a proteção divina. Se estiver deitado, levante-se. Reaja. Evite essa sintomatologia da depressão. Tome o seu banho normal. Faça o esforço. Um pequeno exercício. Ande. Caminhe. Transpire. Até hoje, na terapia da depressão, as técnicas de caminhar até 8 quilômetros corresponde uma jornada dessa a uma drágia de um produto específico para a depressão. Então, transpire um pouco e não esqueça de manter a serenidade, porque o mal não tem durabilidade. Ele é insistente, mas só o bem é que tem existência real. E ore. O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. Estou nas tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós. Os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez de vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais.
Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, lhe estendamos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que nos é muito simpático, a nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E, se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo, ou de um pequeno livro que desde a Idade Média atende às criaturas humanas. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de lutas. Até a próxima segunda-feira, na nossa edição em espanhol, com o nosso querido Dr. Juan Danilo. E na terça-feira, novamente conosco, em nossa reunião doutrinária do Centro Espírita Caminho da Redenção. Boa noite. Muita paz.